Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje para falar sobre o caso Vitória Regina e do caso do pai que, infelizmente, num arrobo de loucura, de insanidade, jogou o filhinho da ponte lá em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Eu estou afastada ainda por um tempo, porque eu estou tratando da questão das minhas pregas vocais, como eu havia comentado com vocês, e é um tratamento um tanto prolongado. Então, por isso eu me ausentei por esses 2 meses quase, e vou fazer pouquíssimos vídeos enquanto estiver em tratamento. Mas, como algumas pessoas pediram, eu estou trazendo o caso Vitória, um caso que eu relutei muito para trazer. Primeiro porque muitos colegas trouxeram esse caso várias vezes, atualizaram vocês de forma brilhante. Meu canal não tem essa vertente de canal investigativo, mas alguns canais que fazem esse trabalho trouxeram de forma brilhante, alguns comentaristas também, enfim. Vocês devem ter acompanhado, eu acho que dispensa um relatório, ainda que resumido. O caso Vitória Regina, lá de Cajamar, que é uma cidade bem próxima à cidade de São Paulo, capital, né? Bom, esse caso é um caso sobre o qual é muito difícil até de falar, porque é uma confusão total nesse caso. Nós temos aí um caso em que a menina saiu do trabalho, foi arrebatada por alguém. Esse alguém, segundo a polícia, seria Michael Salles dos Santos, que arrebatou essa menina, teria arrebatado essa menina, Vitória Regina de Souza. Uma menina de 17 anos, trabalhadeira pelo jeito, né? Lembrando que a Vitória é vítima, ela é a vítima, porque a gente ouve tantos comentários, né? Mas a gente tem que lembrar que ela é a vítima. Então a polícia centrou todos os esforços para conseguir prender e efetivamente prendeu essa pessoa, por nome Michael Salles dos Santos. Pois bem, só que houve um amadorismo, na minha opinião, muito grande por parte da polícia. Tinha momentos que eu não sabia se era amadorismo puro e simples, ainda que tenha sido protagonizado por delegados ditos brilhantes, mas pareceu um amadorismo muito grande da polícia. E tinha horas que eu pensava, não, a polícia está falando dessa forma para despistar, para conseguir chegar ao cabo dessa investigação de forma correta, porque a gente sabe que a imprensa, sempre a imprensa, que não aprendeu nada com a escola base, com o caso Eloá, continua fazendo as trapalhadas que vem fazendo no caso Vitória. Então a polícia às vezes tem que usar desse artifício, dessa artimanha, para poder conseguir trabalhar em paz. Mas por alguns momentos eu relembrei o caso da escola base, daquele delegado chamado Edélcio Lemos, que era um delegado que procurava os holofotes. Então, esse caso da Vitória, no início, a gente viu ali um delegado ávido por holofotes, ávido por câmeras. Toda hora ele tinha alguma coisa para falar. Então, a boa autoridade é aquela que procura falar o mínimo possível. É aquela que silencia o máximo que ela pode para poder cuidar muito bem das investigações, ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo se torna investigador, todo mundo tem uma câmera na mão, um celular na mão, para poder gravar tudo, para poder depois comentar, e aí torna o que tornou o caso Vitória. Em favor do meliante, em favor do delinquente que praticou efetivamente esse delito, seja ele quem for. Por quê? Porque toda bagunça que possa existir nas investigações, todos os desacertos, todas as atrapalhadas, todos os erros beneficiam apenas e tão somente aquele que tirou a vida da menina, ou aqueles que tiraram a vida dela. Agora,
O caso que também me chamou a atenção, um ponto nessa investigação, foi a confissão, entre aspas, do Michael. Porque a polícia, primeiro ia ter confissão. Ah, não vai ter mais confissão. Confessou, não confessou, agora confessou, não confessou mais. Até que a polícia traz os vídeos, né? Divulga os vídeos da confissão dele. Me pareceu a mim, não sou criminalista, mas a mim me pareceu que os advogados dele têm razão num ponto. A confissão dele não foi tão espontânea assim, na minha avaliação. Porque a gente viu momentos em que a autoridade que o estava inquirindo, essa autoridade punha palavras na boca dele praticamente. Isso em vários momentos. Ele não pareceu nada confortável. Então eu acho sim que a confissão dele não foi uma confissão totalmente espontânea, como a polícia disse. Eu acho que ali me pareceu, posso estar enganada e gostaria de estar, me pareceu que a polícia não queria que levasse tanto tempo assim nas investigações, queria apresentar um trabalho mais rápido, uma resposta para a sociedade, como só ia acontecer, até pela pressão da imprensa e da sociedade. Eu acho sim que a polícia, olha, nós já temos ele preso, vamos fazê-lo confessar. Não que não seja ele, viu? Não que não seja ele o delinquente nesse caso. Porque ali, pelo que se vê das investigações que a polícia traz para a imprensa, a impressão que se tem é que 90% de chance que ele tenha sido o principal partícipe desse delito. Acho difícil que não tenha sido ele, que não tenha o dedo dele aí e que ele seja o principal participante. Mas no início tinham mais dois, que a polícia não conseguiu a prisão deles por meio da justiça. Um deles tinha um caso homoafetivo com o Michael. Aí depois não tinha mais, desapareceu essa alegação da polícia. Uma hora tinha cativeiro, outra hora não tinha. Uma hora foi raspado o cabelo da moça, outra hora não foi. Foi a própria decomposição do corpo que causou, vamos dizer, a retirada do couro cabeludo, algo assim. Então, é muito complicado a gente falar sobre um caso desse. A gente está em cima, como uma casa construída em cima da areia. É o que está me parecendo esse inquérito policial, embora eu não o tenha lido, mas como ele tem se apresentado até aqui, pela fala da própria polícia. Quem acompanha o meu canal sabe que eu gosto muito do trabalho da polícia, eu admiro muito a polícia, especialmente a polícia de São Paulo, é uma polícia muito bem preparada, é uma polícia bem preparada por si mesma, nem tanto pelo incentivo que o governo dá, porque a gente sabe que falta efetivo humano, falta efetivo tecnológico, de inteligência e tudo mais. Mas é uma polícia que, com o que tem, é uma polícia que se esforça muito. E é um trabalho hercúleo, porque haja polícia para tantos delitos. Aliás, é uma coisa que eu também quero trazer aqui para vocês, essa minha indignação, que é a de vocês também. Então, assim, ora tinha cativeiro, ora não tinha. Ora os dois rapazes estavam envolvidos, depois tinha mais um tal de Mateus, e olha, uma salada que, como eu disse, só beneficia o suspeito. Se ele se tornar réu, porque tem aquela máxima, né, indúbio pro réu, toda confusão beneficia o réu, tão somente. Não é à toa que quando não há defesa nenhuma, muitos advogados, eles dizem, né, basta lançar uma dúvida na cabeça dos jurados para eles absolverem. Por quê? Porque é indúbio pro réu. Então, assim, é complicado falar sobre esse caso, por isso que eu estava muito reticente para trazer para vocês. Porque eu não gosto de usar essa expressão, né, mas eu tenho dó da família da vítima, porque do jeito que anda essas investigações, agora a polícia já designou a data para a reprodução simulada dos fatos, né? Então, vai ser dia 10 de abril,
Tem jornal que diz que será às 10h30, outro jornal diz que é às 9h, enfim, não importa, dia 10 de abril. A Justiça já negou, na mesma semana, 2 pedidos da polícia para submeter o Michael a um exame psicológico. 2 pedidos da polícia numa mesma semana, segundo o que eu li. A polícia no início disse que não ia fazer, depois da confissão, disse que não ia fazer essa reprodução simulada dos fatos. Depois voltou atrás e disse que vai fazer. Então, assim, é uma salada. Por isso eu tenho dó da família da vítima. Porque a vítima, não acho que ela vai ter justiça, não, de como andam as coisas, sabe? Porque essa atrapalhada toda, essa palhaçada, desculpem a expressão toda, olha, fazia tempo que eu não vi uma investigação desse nível. Fazia tempo, sabe? Então, eu acho que a chance desse rapaz ser solto, inclusive, eu acho que ela é grande, por conta de tudo isso. Sabe, a polícia tem que se calar, a polícia tem que se fechar em copas e não divulgar nada. Não é mais fácil a polícia dizer, não podemos divulgar. Pronto, não podemos divulgar pelo bem do sigilo das investigações. Ponto final. Nem mesmo tem que lançar uma versão quando é outra para tentar chegar ao cabo das investigações. Não precisa, basta a polícia dizer, não podemos divulgar pelo bem do sigilo das investigações. Ponto final. É assim que a polícia séria tem que atuar. E não dessa forma. Eu não sei, sabe, dava a impressão, porque eu acompanhei, como vocês estão acompanhando também, eu acompanhei dia a dia esse caso, e às vezes eu pensava, será que eles estão fazendo de propósito? Será que a polícia está agindo assim? Porque chega a ser hilário, chega a ser até deprimente. Você vê a autoridade policial virar público, fala uma coisa, depois contradiz o que disse, volta atrás toda hora, sabe? Fala coisas sem uma baliza, sem um embasamento, eu não digo nem legal, mas um embasamento de um convencimento que convence mais pessoas, inclusive. Por exemplo, a polícia... por exemplo, né, uma coisa que eu não quero esquecer, só atropelando aqui um pouco. A esposa do Michael, não ouvi mais falar dela, não sei se vocês ouviram falar, mas esses últimos dias não ouvi mais falar, não ouvi nada sobre ela. Essa mulher está sendo investigada? Porque, segundo a polícia, ela também deu versões conflitantes na delegacia. Então, quando uma pessoa dá versões conflitantes em partes importantes do depoimento, essa pessoa já tem que ser, não digo considerada suspeita, mas no mínimo como uma pessoa de interesse para a polícia. Ninguém fala dela, né? Mas às vezes é melhor que a polícia não fale mesmo, se silencie, para que não venha depois fazer o que ela fez com relação ao depoimento do Michael, aqueles 2 rapazes que apareceram como suspeitos, depois não são mais suspeitos, né? Então, assim, é muito complicado, de novo, a gente ter alguma opinião sobre isso, né? Eu arrisco dizer que eu acho que foi ele, sim, que fez que perpetrou esse delito contra essa menina, mas ele não agiu sozinho. Não que seja impossível ele ter agido sozinho. Acho sim que, pelo que eu li, de tudo que eu li, porque, sabe, eu, assim como vocês devem ter feito também, eu dei uma peneirada em tudo, sobrou pouca coisa de consistente para mim até aqui, mas essas poucas coisas eu cheguei na seguinte conclusão, por enquanto, pelo que se tem até agora. Ele era realmente um stalker, ele era louco por essa menina, ele queria tê-la, não talvez por gostar dela, mas por uma questão de posse mesmo, para satisfazer sua libido, enfim, seja lá o que for, ou um desejo de posse, simplesmente. E não acho que ela tenha dado a mínima bola para ele, acho que não. Eu acho que ela estava em outra vibe, ela estava navegando por outros mares, e ele a queria de qualquer jeito, como é bem peculiar, pessoas com o perfil que a polícia traçou dele. E ele, stalkeando, perpetrou esse delito, mas com a ajuda de algumas pessoas, sim. Acho que aquela senhora Edna o caso dela tem que ser investigado a fundo. Se não pelo caso da Vitória Regina, pelo próprio caso em si, porque ela também merece
a mesma atenção da polícia. Acho quase impossível, a não ser que a polícia mentiu nos laudos, né? Porque a gente não viu os laudos, a gente sabe o que a polícia diz. Se a polícia não mentiu sobre o resultado dos laudos, acho praticamente impossível que ela tenha sido tirada a vida dela dentro do veículo. Acho sim. Quase impossível. E acho que foi isso. Ele premeditou ardilosamente esse delito. Talvez ele não tenha premeditado que fosse naquele dia exatamente. Talvez não. Mas ele premeditou e estava esperando apenas a oportunidade surgir e foi aquele dia. Muito estranho me parece o fato do carro do pai ter dado problema justamente naquele dia. Mas pode ter havido essa circunstância e ele ter aproveitado. Mas ali me parece que ele soube de alguma forma. Mas ali, como todo mundo é conhecido, ele é vizinho, pode ser que ele ouviu alguém comentar, porque vizinho geralmente sabe às vezes mais da vida da gente do que um parente próximo da gente, né? Uma outra coisa é que eu acho, assim, aí é uma opinião muito minha também, a menina tinha 17 anos e passava por lugares muito perigosos. Mesmo que ela tivesse mais idade, eu acho que a família é vítima, a gente tem que lembrar, mas acho que a família deveria, com tantas pessoas na família, deveria sim alguém ter ido buscar a menina, porque, gente, o caminho que a gente viu, por onde ela passava, era um caminho muito perigoso para um homem, imagina, para uma menina de 17 anos. Uma mulher, mesmo que fosse uma adulta, uma mulher já feita, um homem já feito. Muito perigoso, sabe? Eu acho que, né, sempre tem uma falha, né, humana, vamos dizer assim, pra gente querer culpar, enfim, às vezes nem é justo isso, mas nesse ponto eu acho que poderia, né, ninguém poderia adivinhar, né, o que ia acontecer, mas veja, sabendo que uma pessoa da sua família passa por um caminho daquele todos os dias, eu vou buscar todos os dias, o dia que eu não vou buscar, essa pessoa não tem que ir, então, não tem que ir trabalhar, sabe, ou então arrumar alguém para ir buscá-la, porque se o pai já ia buscá-la todos os dias, já é porque ele sabia que era perigoso, então naquele dia eu acho que deveria ter alguém, devia ter sido colocado no lugar do pai para o substituir, para buscar a menina, mas a gente também não sabe o que aconteceu, né? Pode ser que no momento não tinha ninguém. Mas a gente tem tantos ses, né? Tem tantas coisas que a gente poderia supor e que na hora não ocorre, né? Como, por exemplo, ela estando dentro do ônibus, ela sentindo medo, sabe? Ir até o motorista do ônibus e pedir para ele alguma ajuda nesse sentido, né? Eu mesma já faço isso de vez em quando eu sinto, se eu percebo, se eu cismo que alguém está me seguindo, às vezes até dentro da cidade, no centro da cidade já aconteceu, de eu sentir que uma pessoa estava meio em cima de mim, me seguindo, eu entrei num comércio, sabe? O Joaquim já se anuncia. Porque, sabe, a gente é vulnerável, né? A gente fica vulnerável nessas horas e é muito bom quando a gente tem com quem contar. Ali eu acho que seria o motorista do ônibus, né? Ela poderia ter se socorrido dele, pedido uma ajuda. De repente ele poderia ter desviado, eu não sei, porque tem cidades do interior. Na minha cidade lá em Uberaba é assim. Lá é assim, se o motorista se bobear, ele leva você, ele passa, ele desvia. Eu sei que não é o correto, mas tem motorista que faz isso, né? Para levá-la à casa dela com segurança, ou pelo menos a um ponto onde ela estivesse mais segura. Mas ela não teve essa ideia, né? Num determinado momento ela se sentiu segura para prosseguir. Mas eu fico imaginando aquele trecho, o pior de todos os trechos que ela fez, com que medo ela fez aquele trecho, né? E foi naquele trecho, provavelmente, que ela foi arrebatada, enfim. O outro caso que eu queria falar para vocês, comentar com vocês, é o caso do pai. Deixa eu pegar aqui o nome dele, que eu esqueci já, Tiago, né? É Tiago Ricardo Felber, que tirou a vida do próprio filho de 5 anos, o pequeno Theo. E
eu estava ainda, né, vamos dizer assim, indignada com o caso Vitória Regina e outros mais que eu não acompanho, eu acompanho apenas alguns, apenas pouquíssimos eu acompanho, pouquíssimos, porque eu sinceramente eu não tenho estômago, eu não tenho emocional para acompanhar alguns casos. Então, mas esse caso eu até me arrependo sinceramente de ter lido, porque me deixou muito, muito, muito mal, principalmente a cena desse pai levando o filhinho na bicicleta, na cestinha da bicicleta, levando o menino para a morte. Então, assim, aí eu fiquei pensando, teve um determinado momento que eu estava dirigindo, pensando nesse caso, porque a gente não consegue nem dormir com esses casos, e eu fiquei pensando, não, dessa vez não vai aparecer advogados para defender esse crápula, não vai. Ele vai ter dificuldade. E não é que já tem advogado para defendê-lo? Ah, mas você é advogada, como que você pode dizer uma coisa dessa? É constitucional? Não importa. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu tenho indignações como outra pessoa do bem qualquer, sabe? E tem muitos colegas dessa área criminal que não assumem esse tipo de caso. Palmas para eles. Não assumem esse tipo de caso, não pegam esse tipo de caso. O que é que vai ser dito a favor, em defesa dessa pessoa? Um homem que leva o próprio filho, tentou tirar a vida do filho um dia antes, não conseguiu porque o menino sobreviveu, mas houve uma tentativa anterior, num dia anterior, e não tendo conseguido, ele já tinha pensado em fazer isso com a ex-mulher, desistiu e foi no bem maior que ela tem nessa terra, que é o filho. E ele leva a criança, tendo tentado tirar a vida da criança um dia antes, não conseguiu, no dia seguinte, ele não tem dúvida, ele coloca a criança dentro da cestinha da bicicleta e sai pelas ruas. Foi filmado, essa cena foi filmada, e passa pelas ruas da cidade de São Gabriel ou Hartz, às vezes eu fico na dúvida, porque São Gabriel, eu acho que é São Gabriel a cidade onde aconteceu tudo, né? A esposa que morava em Hartz, mas talvez eu esteja enganada e seja o contrário, tá, gente? Mas foi ali na região. E ele fez isso, levando o filho, sabendo a que destino ele estava levando o filho, o destino que ele estava dando para o filho. A mãe disse que ele era um bom pai, que ele era até relativamente, nunca tinha, um bom marido no sentido, assim, ele nunca tinha, vamos tirar, não um bom marido, mas que ele nunca tinha perpetrado qualquer ato violento, fisicamente violento, contra ela ou contra o filho. Portanto, ele seria um bom pai porque ele nunca agrediu a criança, parecia ser amistoso com a criança, um pai carinhoso, segundo a mãe. Segundo o que a polícia disse que a mãe disse. O que é que vai ser dito em defesa dessa pessoa? Ah, mas a gente só vai garantir se os direitos constitucionais dele vão ser garantidos. Não é verdade. Não é só isso. Os colegas entram para tentar o mínimo de pena possível, isso quando não tentam a exaustão, a falta de condenação ou até mesmo a absolvição dessa pessoa. Entende? Então, não adianta dessa conversa, porque não é isso. A gente sabe que a pessoa entra para defender e tem que ser. Se entrou para defender, tem que ser para defender mesmo. Ou então nem entra. Então não é só para garantir os direitos e garantias individuais, não. Ah, mas doutora, se não tiver os colegas seus que assumem essas causas, como que vai ser? E a Constituição, como vai ser cumprida? Deixa os advogados do Estado cuidar. Sabe? Olha, eu sei que é difícil aceitar né, essa alegação, é difícil, mas para mim é muito mais difícil você conseguir conceber colegas que são pais, que são mães, assumirem uma causa como essa. Não dá, sabe? Não dá, porque não tem o que falar. Ele confessou, ele fez, foi filmado, ele passando com a criança, ele estava com a criança naquele dia.
É capaz que essa confissão, né, os advogados agora vão entrar, é capaz que ele vai dizer que, igual o Michael, no caso Vitória Regina, que foi coagido a confessar. Mas no caso dele é diferente, porque houve uma ligação dele para a ex-mulher, dizendo, agora aguenta, o seu coração que aguente conviver com isso pro resto da vida. Ainda foi almoçar, depois desse nefasto episódio, ainda foi almoçar para depois se entregar para a polícia. O que merece uma pessoa dessa, senão a pena de morte? Para mim não tem outra pena. Ah, mas a prisão perpétua, quem sabe, talvez, não, a prisão perpétua não resolve porque nós vamos sustentar vagabundo na prisão pro resto da nossa vida. Eu acho que no sistema que nós temos, o Estado deveria cobrar todo o trabalho que a polícia tem, todo o custo, porque isso tudo tem um custo. No sistema que nós temos aqui, de hoje, de prisão, de apenas prisão, detenção, reclusão, não importa. Esse tipo de pena que nós temos hoje. Além dela, nós deveríamos ter a cobrança da pessoa condenada de todo o gasto que a polícia e que a justiça teve desde o início das investigações até o momento da condenação. E depois mais toda a despesa que tem com a pessoa presa. Eu acho que deveria ser cobrado, sabe, de alguma forma. Sabe, porque não tem condição de a gente ter polícia suficiente para esse tanto de delito que tem no Brasil. Eu, sinceramente, acho que vocês também estão cansados, a gente não aguenta mais. Todo dia são muitos. Eu estava vendo um especialista dizendo que no ano de 2022 ou 23, salvo engano, 2022, a estatística era de 600 crianças por hora maltratadas no Brasil. Eu achei uma estatística até exagerada, mas a repórter até o corrigiu e falou, não, é isso mesmo que você entendeu. Então, assim, fora a violência contra as mulheres, contra idoso, contra homens também, né? Então, assim, independente de sexo, independente de idade, a gente não aguenta mais, é muita coisa, é muita, sabe, é uma desesperança tão grande e tem vários motivos aí que a gente pode colocar, mas para mim o principal é a impunidade. Aí você poderia dizer, não, mas nós não temos impunidade, porque no Brasil há leis e há penas, mas as penas que nós temos no Brasil são um brinde à impunidade. Esse tipo de pena que nós temos tem adiantado? Não tem. É impressionante como eles não se sentem amedrontados, eles não se sentem inibidos de praticar delitos. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, tem mais delitos sendo cometidos, e amanhã mais delitos e mais delitos. Não acaba, só aumenta, é uma profusão de delitos. Tem muitas coisas envolvidas, é claro, mas a impunidade certamente é a força motriz para essas pessoas. Então, assim, é uma indignação muito grande mesmo. Até ouvi dizer que os advogados estavam dizendo que a prisão dele ele tem que ser solto porque ele foi maltratado por um policial. Eu falei, meu Deus do céu, colega ou colegas, pelo amor de Deus. Eu teria vergonha e até medo de assumir um caso como esse. Porque é como eu falo para vocês, que meu professor, né, um deles, falava tanto, a vítima é sempre a grande ausente nos debates. Sempre trata-se do delinquente. A partir do momento que houve o delito, tudo passa a ser o delinquente. Tudo se volta para o delinquente. É obviamente que tem que ser assim, mas a vítima não precisa ser esquecida nos debates. Fala-se da vítima, mas en passant, como esses colegas, né? Ah, mas nós estamos aqui defendendo o delinquente. Não deveriam estar ali defendendo delinquente nenhum. Tanto ramo do direito que você pode explorar. Deixa os delinquentes para os advogados que estão iniciando a carreira, que estão fazendo estágio. Tem advogado que faz estágio depois que se forma, sabe? Que estão
não é bem, não é limbo que a gente fala, né? Mas é um momento que depois que se forma, que a pessoa às vezes não pode fazer o estágio antes, ele faz depois que se formou. Então, nesse momento, tem muitos advogados de início de carreira, sabe? Não, advogados renomados, ou mesmo os que não são renomados, pegando casos desse tipo. Eu não consigo entender, sinceramente, eu não dormiria. Como é que você defende uma pessoa como esse Tiago Ricardo Felber? Como é que você defende uma pessoa dessa, sabe? Então, assim, eu tô bem cansada. Esse é um dos motivos também pelos quais eu penso até em parar de falar sobre esses assuntos. Algumas pessoas pediram para eu falar desse caso, do caso Vitória Regina, né? E então eu estou aqui falando sobre esse caso também, mas às vezes eu prefiro deixar para os colegas que fazem muito bem, né? A questão da investigação criminal, esse nicho para os colegas que já fazem tão bem, e eu continuar com o meu canal. Isso aqui é um desabafo que eu estou fazendo para vocês. Continuar com o meu canal, se eu continuar com o meu canal, continuar com ele nos assuntos que eu já trazia antes, bem antes, que não envolvia essa área. Porque é muito duro para mim ver a impunidade graçando solta, sendo aplaudida, sabe? E teve jogo ontem, acho que foi ontem ou anteontem, aí, não sei se Palmeiras e Corinthians, né? E muitos fogos, e eu pensando assim, como é que esse Brasil vai mudar? Como é que esse Brasil vai mudar se nós, na política, acontecendo tudo o que está acontecendo, coisas gravíssimas, gravíssimas. Na área penal, na área policial, olha o que está acontecendo. A quantidade de delitos e de delinquentes nas ruas. É uma quantidade, gente, exagerada. E o povo soltando fogos por causa de jogo. Por causa de time de futebol. E também um desabafo meu. Sabe, parece que tá tudo bem. Por isso que vai continuar assim. Vai continuar não, vai piorar. Sabe? Por quê? Porque a impunidade vai continuar cada vez pior, os delinquentes se sentindo cada vez mais seguros para atuarem. Por quê? Porque os políticos não vão mudar nada, porque para eles está tudo bem, o povo está soltando fogos. Está tudo em paz. Como se estivesse mesmo em paz, né? Como se tivéssemos motivos para soltar fogos por causa de jogo de futebol. Essas pessoas não eram nem para estar acompanhando o jogo de futebol. Eram para estar tentando mudar um país. Então é isso, pessoal. Essa é a minha manifestação sobre o caso Vitória Regina e sobre o caso do menino Theo, de 5 anos, lá de São Gabriel, e o meu desabafo. Eu conto aí com vocês para deixarem seus likes, se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem. Você que não é inscrito, se inscreve no meu canal. Eu sei que eu sou um pouco contundente, quem é do meu canal já me conhece, sabe que eu sou assim mesmo, mas eu não aceito algumas coisas, sinceramente, não dá para aceitar, né? Quer dizer, a gente não tem como não aceitar, né? A gente tem que engolir. A minha esperança é que, vocês sabem, né? Eu já comentei com algumas pessoas, eu não vou continuar no Brasil, né? Eu pretendo mudar do Brasil. Então, é a única coisa que me anima a prosseguir enquanto eu estiver aqui. Mas mesmo estando em outro país, eu quero continuar com o meu canal, não para falar de casos criminais, certamente, mas para continuar aqui batendo papinho com vocês sobre autoconhecimento, sobre direito e sobre política, por que não? Tá bom? Eu estava com saudade dos meus vídeos, saudade de estar com vocês e espero que vocês também. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.